Existe uma chance enorme de que você esteja vivendo o mesmo dia há anos, sem perceber. Não estou falando de rotina. Estou falando das mesmas decisões, dos mesmos pensamentos, dos mesmos erros, repetindo em silêncio. É como se alguém tivesse escrito um roteiro da sua vida e você fosse o único que não percebeu que está seguindo ele. Eu vou te mostrar algo hoje. Não é motivação, não é conselho. É algo que os neurocientistas levaram décadas para entender de verdade e que, quando você entender, vai te fazer olhar para o seu passado com um olhar completamente diferente. Fique até o final, porque a parte que mais importa não é o que você vai aprender, é o que você vai perceber sobre você mesmo. Pensa numa estrada de terra. No começo é só terra solta, mas quando um carro passa uma vez, deixa uma marca. Quando passa de novo, a marca fica mais funda. Depois de 100 vezes, aquele caminho virou o único caminho que existe. Você nem percebe mais que está seguindo ele, simplesmente segue. Agora troca a estrada pela sua cabeça. Cada pensamento que você repete, cada reação que você tem, cada hábito que você pratica, vai cavando um caminho. E quanto mais fundo o caminho, mais automático ele fica. Seu cérebro não está te obedecendo. Ele está seguindo o caminho que você mesmo construiu. Pense em quantas vezes você já fez isso sem perceber. Você acorda de mau humor e o dia inteiro parece uma sequência de coisas erradas. Você começa uma semana animado, mas na quarta-feira já voltou para onde estava. Você toma uma decisão nova, dieta, academia, relacionamento, e em algum ponto, silenciosamente, você volta para a versão anterior de si mesmo. Isso não é fraqueza de caráter, isso é física. É literalmente o seu cérebro seguindo o caminho mais fundo que existe. E aqui vem o dado que muda como você enxerga isso. Em 2006, pesquisadores da Universidade Duke publicaram um estudo que revelou algo perturbador. Cerca de 45% de tudo que fazemos no dia a dia não é decisão consciente, é hábito. É o caminho antigo operando no piloto automático enquanto você acredita que está escolhendo. Quase metade da sua vida já está decidida antes de você pensar. Isso muda a pergunta. A questão não é porque você não tem força de vontade. A questão é quem construiu os caminhos que você está seguindo sem perceber. E aqui começa a parte estranha. Existe um número que aparece em estudos de comportamento humano com uma frequência curiosa: 21 dias. Não como uma regra mágica, mas como um limiar. Uma janela de tempo onde alguma coisa começa a acontecer no cérebro quando você repete um comportamento com consistência suficiente. Vou te explicar o que é esse número em alguns minutos. Mas antes disso, você precisa entender por que é tão difícil chegar lá. Porque a resposta vai te surpreender. Você já tentou mudar alguma coisa em você mesmo e falhou? Não precisa responder em voz alta, mas a resposta honesta para a maioria das pessoas é sim, várias vezes. E o que dói não é só o fracasso em si, é a história que vem depois. Eu não tenho disciplina, eu não sou aquele tipo de pessoa, eu simplesmente sou assim. Mas e se essa história também for parte do padrão? Pensa nisso. Se o seu cérebro aprendeu a criar caminhos automáticos com tudo que você repete, o que acontece quando você passa anos repetindo a ideia de que você não consegue mudar? Esse pensamento também vira um caminho, talvez o mais fundo de todos. E aí você entra num ciclo que se alimenta de si mesmo. Você tenta mudar, o caminho antigo puxa de volta. Você interpreta isso como prova de que não dá, e repete o pensamento de que não dá, tornando o caminho ainda mais fundo. O problema não era você, era o padrão que você estava alimentando sem saber. Agora vem a parte que muda tudo. 21 dias não é um número mágico, é um tempo mínimo. Em 1960, o cirurgião plástico Maxwell Maltz percebeu algo nos seus pacientes. Depois de uma cirurgia, levava no mínimo 21 dias para eles pararem de ver a imagem antiga no espelho e começarem a reconhecer o rosto novo como o seu. A mente precisava de tempo para atualizar a percepção de si mesma. Maltz documentou isso, e décadas de pesquisa em neurociência cognitiva confirmaram o princípio.
O cérebro precisa de repetição consistente por pelo menos 3 semanas para começar a consolidar um novo padrão como caminho padrão. Não é mágica, é o tempo mínimo para a repetição começar a virar estrutura. Mas tem uma condição que quase ninguém menciona. Você precisa fazer diferente de forma consciente, não automática, não no piloto, consciente. E aqui começa o experimento. Não vou te pedir para mudar tudo. Vou te pedir para fazer uma coisa. Escolhe um pensamento que aparece na sua cabeça com frequência. Um pensamento que te limita. Aquele que diz que você não vai conseguir, que não vale a pena, que você é assim e pronto. Você sabe qual é. Todo mundo tem pelo menos um. Agora, por 21 dias, toda vez que esse pensamento aparecer, e ele vai aparecer, você não luta contra ele. Você só observa. Você para por 2 segundos e pensa: aí está. Esse é o caminho antigo, só isso. Porque quando você observa um pensamento em vez de segui-lo automaticamente, você sai do caminho por 1 segundo. E esse segundo é onde o novo caminho começa a ser traçado. É pequeno, é quase invisível, mas o cérebro registra. Faça isso por 21 dias. Não porque é tempo suficiente para mudar tudo, mas porque é tempo suficiente para você perceber que o pensamento e você não são a mesma coisa. E quando essa separação acontece, algo muda. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Me conta nos comentários qual é o pensamento que você vai observar por 21 dias. Não precisa explicar de onde veio, só escreve ele, porque colocar em palavras já é o primeiro segundo fora do caminho antigo. Guarda esse vídeo para voltar ao experimento quando precisar. E se você quiser entender o próximo mecanismo, o que acontece especificamente no cérebro depois dos 21 dias e como acelerar esse processo de forma consciente, esse é o próximo vídeo do canal. Porque a pergunta que fica, depois de tudo isso, não é se o seu cérebro pode mudar. A ciência já respondeu isso. A pergunta é: quem você esteve sendo enquanto achava que não podia? Até lá!